Olá pessoal, tudo bem? Douglas aqui. Daqui a pouco o nosso querido Ricardo Calazans está entrando conosco ao vivo. E a partir de hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, nós teremos todos os dias, de segunda a quinta, DR Sem Filtro, né? DR Sem Filtro faz um trocadilho aí com a discussão da relação, né? Mas é para a gente falar aqui sobre a realidade Brasil, Estados Unidos, assuntos imigratórios que dizem respeito à imigração para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo aqui sobre o cenário atual político, econômico dos Estados Unidos, do Brasil, comparando as realidades, as notícias recentes. E a gente vai bater um papo aqui muito descompromissado com roteiro. Então não vai ter roteiro. Nós vamos simplesmente abordar as notícias, ler algumas notícias e falar um pouquinho sobre isso. Repercutir com vocês essas notícias últimas, tá certo? Então nós vamos bater um papo aqui. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Vocês podem deixar perguntas aqui para a gente responder, tá bom? Vamos lá. Cadê o Ricardo? Aqui, Ricardo. Só um segundo. Para o Ricardo, agora esperar ele entrar para a gente bater um papo sobre imigração. Temos algumas notícias aqui para a gente repercutir. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que ele entrou. Pronto. Fala, querido. Bom dia. Bom dia, como é que estamos? Estamos aqui agora ao vivo. Primeiro DR Sem Filtro, né? Estamos animados, hein? A Agora sim. primeira, a primeira DR a gente nunca esquece. É isso aí. DR, às vezes, é improdutivo, mas nesse caso, todas elas serão muito produtivas, serão educativas e vão ajudar muita gente. Tem gente que fala que as discussões não são bem-vindas, nesse caso, serão sempre bem-vindas, né, meu irmão? Sempre. De segunda a quinta, às 8h30, aproximadamente, às 8h30 da manhã. Gente, vamos fazer com que as nossas lives sejam pontuais, 8h30 da manhã, todo mundo ligado no Instagram, no YouTube. Nós temos 2 canais aí disponíveis para vocês. Vocês podem, inclusive, começar a seguir o canal DR Sem Filtro, né? Iniciou agora tanto no Instagram como no YouTube. Então, segue aí a gente, Conexão Américas no YouTube, Conexão Américas no Instagram, DR Sem Filtro no YouTube e DR Sem Filtro no Instagram, para muitas novidades, para um bate-papo gostoso e informativo. Tenho certeza que a partir de hoje, muitas dessas dúvidas que a gente vem falando, né? Eu sou aqui o responsável da parte comercial do escritório, temos aqui uma equipe que nos ajuda bastante competente, muito grande, e eu sempre ouço constantemente nos últimos meses, né, desde o início do primeiro mandato, do segundo mandato do presidente Trump, ah, que as pessoas estão com uma certa dificuldade, estão com medo. Não que isso não esteja ocorrendo, isso é um fato, ok? As coisas que as pessoas vêm falando, muitas das coisas, por isso que a gente vai falar aqui, muitas das coisas que as pessoas vêm falando, muitas das informações que vêm circulando nos meios de comunicação são informações verídicas, porém, muito cuidado,
o que de fato está em curso, em prática, não é bem aquilo que a gente tem como fato, né? Contra fatos não há argumentos. Então, a gente vai discutir um pouquinho agora sobre, se vocês puderem, a gente ainda não tem a nosso método de compartilhamento de tela ainda. Isso a gente está desenvolvendo com o nosso pessoal de TI, de marketing. Assim que a gente tiver isso pronto, a gente vai conseguir compartilhar a tela para a gente fazer com uma coisa mais dinâmica. Mas o nosso Insta, semana passada, na sexta-feira, foi aí um link, né? Na verdade, um vídeo que a gente gravou. Eu estava com o Douglas, aliás, semana que vem estaremos juntos novamente e vamos fazer pelo menos uma ou duas lives juntos no Rio de Janeiro. E nessa última ocasião, ou numa penúltima ocasião que eu estive no Rio, a gente gravou um vídeo onde mostramos um discurso do presidente Trump. Na verdade, muita gente vem com medo, né, Douglas, falando sobre esse repúdio do presidente Trump em relação aos imigrantes. E nesse vídeo a gente quis mostrar para todo mundo o que de fato ele falou, porque muita gente especula, as mídias informam, mas não mostram. Nesse vídeo que está no nosso Insta, está de fato sendo veiculado a comunicação que o presidente Trump fez, a questão de poucos meses, precisando, na verdade, todo mundo sabe disso, a América há muito tempo vem necessitando de imigrantes, vem necessitando de mão de obra. Na verdade, o programa EB, que é Employment Based em inglês, foi desenvolvido justamente para que a mão de obra escassa nos Estados Unidos, a mão de obra que está faltando nos Estados Unidos, os especialistas e os profissionais que são profissionais muito bem reconhecidos no país de origem, principalmente também que a gente está falando aqui para a nossa audiência brasileira, o governo americano sempre, há muitos anos, não é de agora, não é deste ano, não é do ano passado, nós estamos falando que há décadas vem acolhendo esses imigrantes, vem trazendo com boas-vindas esses imigrantes. E os programas EBs foram, de fato, constituídos, foram idealizados para isso, né? E, como eu estava falando, tem aí um vídeo no nosso Insta que o presidente Trump declara que os especialistas estão ou são muito importantes e, principalmente agora, são muito mais importantes do que antes, porque o efeito pandemia é um efeito mundial. Então, esse efeito fez com que os imigrantes fossem muito mais importantes, justamente pelo fato do governo americano estender esta necessidade de mão de obra para os imigrantes por causa da escassez, da falta de mão de obra que a América vem sofrendo, principalmente depois da pandemia, né? Todo mundo sabe que o primeiro mandato do governo Trump, por conta da pandemia, ele soltou lá um auxílio para os americanos, muito significativo, como a América tem muito dinheiro, foi um auxílio bem razoável, que o governo ajudou as pessoas que estavam desempregadas. Na verdade, o que ele falava é o seguinte: se você perdeu o emprego, você vai receber esse auxílio. E como o governo americano e a economia americana é muito forte, é muito robusta, sim, sofreu com a pandemia. Todos os países mundialmente sofreram com a pandemia, a não ser que não esteja no globo, no planeta Terra, né? As nações, de um modo geral, sofreram bastante com isso. E a América não foi diferente. Porém, como é um país muito forte, é a maior economia do mundo, foi uma das que menos sofreu. Porém, muita gente perdeu emprego. Agora, quando ele disse que as pessoas que teriam direito a esse auxílio são pessoas que não tivessem mais emprego, muita gente, por conta própria, voluntariamente, pediram demissão para justamente receber este auxílio. Então, isso fez com que provocasse um êxodo, né, uma retirada dessa mão de obra voluntária para receber esse auxílio. Aí essa família se acomodou, essa família se adaptou àquela nova realidade.
onde vai viver em casa. Naqueles primeiros meses da pandemia, todo mundo estava em casa. E com esse auxílio do governo, eles estavam até que confortáveis. Claro, não vivendo do jeito que eles viviam antes, mas estou em casa, estou entre família, né? E a família nos Estados Unidos é uma instituição muito forte, né? Temos aí algo a relatar, e é um fato: a família tem um préstimo à América muito grande. Então, essa pessoa que era um trabalhador, ou o pai e a mãe, ou só um dos dois, agora em casa com os filhos, podendo trabalhar de casa, né? Então, o que aconteceu no Brasil, quando a Selic, que estava a 12, 13 na época, foi a 2, por conta justamente dessa retirada de investidores, isso fez com que obrigatoriamente os juros fossem caindo lá para o pé, para poder ajudar a economia. O êxodo, a retirada dos investimentos de renda fixa, que normalmente pagavam 1% ao mês, todo mundo que era um investidor na época foi e começou a investir para a Bolsa no Brasil. Então, foi uma necessidade, na verdade, foi uma adaptação do brasileiro em pegar esse investimento que ele tinha na renda fixa e transferir esse investimento para a Bolsa. A América foi diferente. A América, quando o cara estava em casa e o cara não estava trabalhando, mas ele tinha um dinheiro ali separado, né, que ele foi presenteado pelo governo americano, esse movimento dos americanos, que hoje, né, naquela época, na verdade, tinham mais recurso para investir. Então, a Bolsa do Brasil, a Bovespa, cresceu demais naquele momento, e ela vem ainda mantendo estáveis esses números muito grandes, porque as pessoas gostaram muito de investir na Bolsa. Foi nesse movimento de Selic caiu, vou colocar meu dinheiro numa renda melhor, né, porque eu preciso viver disso. E na América foi diferente. A renda, o investimento, né, o retorno de investimento sempre foi muito parecido, mas como houve uma sobra de recursos, e essa movimentação das pessoas ingressando na bolsa nos Estados Unidos, né, ou a Nasdaq, o SP 500, foi por conta dessa muito pelo contrário, dessa maior movimentação de recursos das famílias que receberam os recursos dos Estados Unidos, os empréstimos. Na verdade, não foi empréstimo, foi a doação de recursos pelo governo americano. Então, o cara se acomodou, a família, a instituição familiar se acomodou com essa realidade. Isso fez com que a estabilidade desse cenário, mesmo depois que a pandemia terminou, depois que os empregos voltaram a crescer, né, que a necessidade de emprego voltou a crescer, essa família não retornou para o emprego. Então, hoje, se você for aos Estados Unidos, independente do tamanho da cidade, se a cidade é muito grande ou muito pequena, e dentro dessa cidade grande ou pequena, você tem um grande comércio ou um pequenininho, tem a plaquinha lá, We are hiring, estamos contratando. Então, essa realidade americana de falta de mão de obra, de escassez de mão de obra, faz com que o governo americano, e agora o Trump, declarem que os imigrantes, que a força de mão de obra do imigrante seja muito mais importante do que sempre foi. E os números não estão aí para mentir. A gente tem aqui uma planilha, né? E a gente pode compartilhar as informações, porque a gente não tem ainda o nosso compartilhamento de tela, né, Douglas? A gente tem aqui os números que não estão aqui para negar. Muita gente dizia, Douglas, que nos últimos anos, 22, 23, 24 e 25, as aprovações estavam caindo. É verdade isso, Douglas? Bom, essa é uma pergunta intrigante, já que existe um rumor nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que vem acontecendo um endurecimento imigratório. De fato, existe uma rigidez maior para aqueles que entraram ilegalmente no país, sem dúvida nenhuma. Há um endurecimento maior na proteção das fronteiras, há um rigor maior na análise, de fato, de alguns processos, principalmente no que diz respeito a asilo, a pedido de asilo. Isso aumentou
a rigidez aumentou muito. Mas para os processos de green card com base no trigo, o que nós temos contra argumentos, a famosa fofoca, o disse-me-disse, o que nós temos, Ricardo, são fatos, dados oficiais do USCIS, dados oficiais da imigração americana. E diante desses dados, que são fatos, dados oficiais disponível para qualquer pessoa consultar. Esses dados estão com você aí, né, Ricardo? Eu estou olhando aqui. Então, Então, diz para gente, houve um aumento percentualmente? Houve um aumento nas aprovações ou diminuição nas aprovações dos EBs? aumentaram as aprovações, Douglas. Ué, mas o Trump não é o malvadão? Não, o Não? Trump não é um malvadão. O Trump é exatamente essa discussão que a gente quer provocar, gente. Os meios de comunicação que são os verdadeiros malvados, né, Douglas? Não que a gente esteja nada contra os meios de comunicação, é que a psicologia, né, humana, ela é muito interessante. Notícia ruim vende, Douglas. Então, se eu falo que as coisas estão ótimas, estão maravilhosas, ninguém vai perceber, ninguém vai dar bola. Agora, se eu falo que a coisa está ruim, o cara vai e quer parar para ver. Você já reparou, Douglas? Quando você tem um trânsito muito grande, você está lá no Waze, não tem aquele iconezinho do Waze que está com um trânsito por conta lá na frente de uma batida, tem lá aqueles dois carrinhos lá colididos, né? E você percebe que aquele trânsito está muito grande porque tem dois carrinhos batidos. Só que, invariavelmente, esses carros não estão mais no meio da pista. Esses carros estão já no acostamento, não está atrapalhando ninguém. Não está tomando ali duas ou três faixas da estrada ou da avenida. Mas o que acontece é que quando você passa por aquela situação, por aquela batida, o psicológico do ser humano é muito interessante. O cara vai querer parar para ver. A América é mais intrigante do que o brasileiro, o americano. Ele tem mais curiosidade nessa questão da notícia ruim ou do trânsito por conta da batida do que o brasileiro. A gente vive muito, né, entre lá e cá. O Douglas já morou 6 anos na América, eu nunca morei nos Estados Unidos, mas a minha realidade é entre Rio de Janeiro, Estados Unidos e São Paulo, então eu vou muito aos Estados Unidos, né? Praticamente uma vez por mês eu estou na América. E aí, se você se depara com um trânsito muito grande e no Waze está mostrando que o carro está batido, você vê que o brasileiro dá uma diminuída na velocidade. O americano chega a parar o carro, Douglas. O cara para o carro para ver aquela coisa ruim, para ver aquela batida, para ver aquela tragédia. Então, os meios de comunicação, se falasse que estava tudo ótimo, não é bom, né? Se você quer repercussão, se você quer notícia ruim, aliás, se você quer ser ouvido, a notícia ruim é muito mais chance de você conseguir repercussão do que a notícia boa. E aí tem ainda um agravante, porque o Trump é um oponente ideológico de muitas plataformas de notícia, né? Então, é óbvio que essas plataformas de notícia, esses canais de televisão, websites, jornais, vão, sempre que puderem, vão potencializar de forma negativa e pejorativa tudo que esse governo fizer. Então, é normal que a gente tenha uma caneta mais pesada dos editores dos jornais, dos canais de televisão. É normal que a gente tenha essa perseguição ideológica também. Por quê? Porque as ações do ICE sempre existiram. Eu convido a você que discorda a assistir Immigration Nation no Netflix. Você vai se deparar com ações super rigorosas do ICE já de muito tempo. Como nós já dissemos na última conversa que tivemos e gravamos isso, qualquer pessoa pode agora abrir o Google e colocar qual presidente americano mais deportou imigrantes na história dos Estados Unidos. Mas o Desde. Douglas, o E Trump aí, não, o Trump não está falando que quer deportar todo mundo? Como é que é essa história? Por que o
qual que é o seu ponto de vista, Douglas? Por que que você fala que o Trump não quer deportar gente, ou porque essas notícias não são favoráveis, ou que a televisão está falando algo que não é realidade? Então, Me conta aí. quem mais deportou na história, desde, a, da, desde quando os Estados Unidos começou a registrar isso, né? Desde a série histórica, nós temos lá o nomezinho do presidente Obama. Ele foi quem mais deportou imigrantes no século XXI. Então, assim, mais de 3 milhões de imigrantes foram deportados. E se você digitar no Google qual presidente americano mais deportou brasileiros, você vai encontrar o nome de Biden. O último presidente Biden foi quem mais deportou brasileiros na história. Então, assim, deportações sempre aconteceram, Ricardo, sempre. Mesmo no governo Obama, que é um governo de democratas, no governo do Biden também, ideologicamente oposto a Trump, também deportou, nunca se deportou tantos brasileiros, senão na época do Biden. Então, veja, o Biden teve um mandato e foi o suficiente para ele marcar o seu nome na história como o maior presidente que mais deportou brasileiros, o presidente americano que mais deportou brasileiros na história. Mas, Então, Douglas, no primeiro dia que o Trump empossou, lá no dia 20 de janeiro, no dia seguinte já tinha gente sendo deportada, Douglas. Por que que no dia seguinte do cara se empossar, no dia 21 ou no próprio dia 20, 22, as televisões noticiaram e filmaram lá os aviões saindo dos Estados Unidos deportados? Quer dizer, o cara não esperou um dia sequer para mandar a gente embora, Douglas. pois é, só que as pessoas esquecem, inclusive a rede de televisão que noticiou isso amplamente no Brasil, esqueceu de um detalhe. Essas pessoas todas deportadas, aquele avião ou aqueles aviões que chegaram no Brasil com as pessoas sendo deportadas, aquilo não é um processo que acontece da noite para o dia, Ricardo. Aquilo ali já estava agendado. Aquilo é resultado da política e das decisões tomadas do governo anterior, Ah, né? então é um processo burocrático, não é assim, você quer deportar, você deporta no dia seguinte, você demora Não, um não é pouquinho, né? assim. Não é assim. Os Estados Unidos respeita, obviamente, o direito, observa o direito, cumpre o rito legal. Então não é assim. O Trump entrou, bora, enche os aviões e manda embora. Não é assim que funciona. Então aquelas pessoas deportadas, aqueles aviões que chegaram no Brasil, com todos aqueles brasileiros, aquilo é herança do governo anterior. E como eu disse, foi o governo Biden, não confia em mim, não precisem acreditar no Douglas, naquilo que eu estou falando. Vai averiguar, vai investigar. Pede o teu chat GPT, você que gosta de chat GPT, vai para o chat GPT, vai para a internet e pesquisa o presidente americano que mais deportou brasileiros na história. Você vai encontrar, vai se surpreender. Você vai encontrar o nome de Biden e não Trump. Então, essa história de que o Trump está arrochando, que está levando com pulso firme a política imigratória, eu concordo em parte. É uma meia-verdade. Com quem que ele está apertando? Quem ele está apertando? Essa política nova, esse comportamento desse governo, a despeito de ser o seu segundo mandato, né? A quem ele está apertando? A quem essa política mais rigorosa está alcançando? Então, como nós já dissemos na última conversa que tivemos e gravamos, e está lá disponível no canal do YouTube da Conexão Américas, nesse bate-papo que nós tivemos, falamos muito sobre isso. É claro que quando você lança, tem até um vídeo meu aqui no Instagram que eu falo sobre a pesca artesanal com tarrafa. Quando você joga tarrafa, aquele peso nas extremidades da rede, quando ele chega no fundo do mar,
ele vai pegar tudo que ele vê pela frente. Aquela rede vai pegar tudo que ela vê pela frente. Então pode ser que eventualmente ou acidentalmente aconteçam casos isolados de excessos, aconteçam casos isolados de erros cometidos, sim, pode acontecer. Mas como sempre aconteceu, não é uma novidade. A diferença é que agora você tem mais publicidade, você tem, como eu disse, como nós dissemos, a mídia que tem nojinho, faz nojo, faz cara de nojo com seus opositores, então essa imprensa vai potencializar essas notícias, é óbvio, pô. Quer ver um exemplo? No governo anterior brasileiro, agora venho aqui para o Brasil um instantinho. No governo anterior, nós tivemos uma notícia que viajou o mundo de que a mata estava sendo queimada, que a Amazônia estava virando uma fogueira, né? E até artistas internacionais super conhecidos foram tuitar, foram postar mensagens de solidariedade à Amazônia e de combate ao incêndio e tudo mais. Isso no governo anterior. Neste governo atual, no Brasil, já se queimou mais do que se queimava antes. Mas nada é dito, nada é falado. Na grande mídia, você não escuta mais que a Amazônia está pegando fogo. E os dados oficiais lá constam que a Amazônia, nesse momento, neste atual governo, queima mais do que queimava antes. Ô Douglas, como é que está aí a percepção da população em geral do Brasil em relação a esse governo? O negócio está bem no Brasil? Pois é, eu melhor não falar. É melhor a gente não entrar nesse assunto. Aqui é o BR Assim, Sem Filtro, Douglas. A gente não pode ficar não mentindo pode ter nas filtro, né? palavras. O Pois é, negócio aqui é para pegar fogo, pô. A gente pois é, falou do fogo aí da Amazônia, a gente tem que fazer o negócio pegar fogo. Porque a notícia ruim não vem? Vamos falar de notícia ruim. Me fala uma coisa, Douglas. pois é só ir no mercado, né? Ó, Pois esse é, café aqui, ó. Aqui, ó. cafezinho que o brasileiro tanto gosta, tanto ama, o café, ele baixou de preço, Douglas? Eu acho que o pessoal pode participar também. Você vai no mercado, você encontra o café mais barato ou mais caro? A picanha desceu de preço, aumentou de preço? Você tem mais empregos disponíveis, menos empregos? Como é que estão as empresas brasileiras? Elas estão bem de saúde financeira ou não? Estão quebrando? Tem muita gente indo embora? O que está acontecendo, né? E a violência? E a segurança pública, principalmente para quem mora nas capitais? Então, qual a percepção que você tem, você que mora ainda no Brasil, qual a percepção que você tem? O Lauro está dizendo aqui, ó, fizemos uma viagem para o Brasil no início desse mês. Saímos e entramos tranquilamente, receber sorrisos dos agentes de segurança e desejarem um bom dia para nós. É certeza que fizemos a escolha certa. O Lauro é cliente da Conexão Américas. E a Ele, nossa como querida Carol Lima também antes, ela tinha feito uma observação muito legal quando ela disse que o medo, né? Até porque o que ele quer é esse medo mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa fala, quer dizer, quando o presidente fala e repercute muito na mídia, o que a Carol falou é muito coerente. As pessoas que sentem esse medo, e é sim uma estratégia do governador, do presidente atual, dele não precisar gastar, porque, de fato, imigrantes ilegais, aqueles que são criminosos, precisam ou devem ficar nos Estados Unidos, Douglas. claro que não. Todo mundo quer que os criminosos, que aqueles que entraram pela fronteira do México, aqueles que estão cometendo crimes, porque invariavelmente, quando você tem uma nação próspera, que é o caso dos Estados Unidos, não vamos negar, todo mundo sabe disso, não é porque a gente está querendo aqui vender flores nem nada, é de fato, é um fato. É a primeira economia do mundo, é a economia mais puxante, é o país capitalista mais próspero do mundo inteiro,
E o sonho americano, né, que a gente fala, tem o sonho chinês, tem o sonho indiano, o sonho francês. O mundo inteiro quer ir para os Estados Unidos. O mundo inteiro não quer ir para Camboja, para o Vietnã, para Tailândia, para lugar nenhum. Esses países sim querem ir para os Estados Unidos. É a população mundial que sempre sonhou o sonho americano. Então, quando você tem uma nação próspera, essa nação chama a atenção, inclusive, dos artistas, que a gente chama, né, entre aspas, os bandidos, né? E por que a gente fala que é artista? Porque o cara que é bandido, o cara é tão é, tem uma criatividade tão grande que chega a ser um artista. Então, o cara pensa em tudo, inclusive no Brasil, né? A gente tem essa onda de violência pública, ou violência urbana, que os artistas, né, os trombadinhos, os malandros, né, os ladrões, estão roubando os celulares das vítimas e fazendo assim, verdadeiras maluquices com essa realidade da tecnologia. A Apple, o sistema Android, eles não são imunes a isso, gente. Todo mundo acha que você estaria bem, assim, seguro em relação aos bandidos. Muito pelo contrário, os artistas descobrem um meio para entrar no seu celular, mesmo que ele esteja bloqueado, mesmo que ele esteja travado o seu Face ID, né, sua biometria facial ou a biometria digital, ele tem condição sim de entrar no seu celular e roubar os seus dados. Poxa, se a gente está falando que o hacker, né, um grande hacker consegue fazer uma invasão no sistema de computador do Pentágono, um cara que é mais ou menos, ou meia boca, né, não vai conseguir abrir o seu celular? Claro que vai. Então, essa realidade que chama a atenção do bandido nos Estados Unidos. Eu vou roubar quem? Eu vou roubar quem está num país pobre? Não, eu vou roubar quem está no país rico. Então, as pessoas que têm esse anseio pela violência, né, pelo assalto, vai entrar pelo México, que invariavelmente é o meio de entrada nos Estados Unidos dessa turma, e sim vão fazer com que as ações, tanto ali nos estados próximos da fronteira, como nos estados onde a população é mais volumosa, né, mais numerosa, que são os casos dos estados do Sudeste, Nordeste, né, então Flórida, North Carolina, South Carolina, e lá no Nordeste, Nova York, New Jersey, e também no extremo oeste, que é o caso de Califórnia, Novo México, Texas, são estados que sofrem muito com violência. E essa violência é, sim, o principal ataque, o principal foco do governo americano, em retirar esse pessoal dos Estados Unidos o mais rápido possível, porque ninguém quer violentos nos Estados Unidos. Então, essas batidas do ICE, que o Douglas bem comentou, elas sempre aconteceram. É agora que o ICE está fazendo mais investidas? É agora que o ICE vem prendendo mais gente, mais imigrantes? Não. Agora, uma coisa muito inteligente, inclusive, que eu estava falando, e volto aqui a frisar o que a nossa querida Carol disse, é que o medo e o discurso que o Trump faz, indiretamente faz com que as pessoas saiam por conta própria. A gente tem ouvido muito isso. Muitas pessoas acabam se autodeportando. Eu vou sair porque eu estou com medo. Se está todo mundo falando que o cara está mandando muita gente embora, deportando, e essa deportação passa por uma prisão, invariavelmente, eu não vou querer ser preso. Não vou querer ser pego pelo ICE. Vai ser um vexame, ou se acontecer alguma coisa, eu posso ficar preso aqui nos Estados Unidos pro resto da vida, porque se eu sou criminoso e o ICE me pegar, ele não é que ele vai me deportar, ele vai me prender. E se o crime for mais complicado, eu fico preso nos Estados Unidos, eu saio. Então, o que eu faço? Já saio, eu vazo, eu vou embora. Então, indiretamente, o medo que está sendo causado é positivo para que essa autodeportação aconteça. Então, os psicológicos do ser humano acontecem e ele está fazendo isso de propósito também. Aliás, uma outra informação interessante, né, Douglas? Ele não falava lá no primeiro mandato que ele queria construir um muro no México, entre o México e os Estados Unidos? Sabe por que ele queria construir esse muro, Douglas? Não Não, eu vamos perdi falar. o contato com o Trump.
Eu Você perdeu o perdi. contato? Ele não te falou? Naquela época, você Não, estava morando nos Estados Unidos, ele não te ligou? Eu ele acho que. tinha um Ah, plano de levantar um muro lá absurdo. É. um muro grande. Mas sabe por quê? No fundo, isso estava acontecendo. Qual que era o plano real dele? Economizar dinheiro, Douglas. Não é que ele não gosta do México, não é porque é claro que aquela fronteira é uma fronteira complicada, todo mundo precisa sim evitar que as pessoas em debandada cruzem a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Mas quando ele falava no muro, ele pensava e estrategicamente fez isso, uma abordagem muito né, forte em cima desse tema, para economizar dinheiro, Douglas. O orçamento na fronteira americana com o México é bilionário. Entre monitoramento de televisão, o CFTV, drones, aviões e principalmente pessoal. Né? Todo mundo sabe, todo mundo que tem empresa sabe que a folha de salário, né? O salário das pessoas, dos colaboradores, dos empregados, é um dos maiores custos das empresas. No caso da fronteira dos Estados Unidos com o México, é a mesma coisa. Então ele Deixa eu te construiu. dar, deixa Diga eu te lá. entregar um dado importante aqui, que é bem Manda. interessante. Eu queria abrir um parênteses com relação ao medo, Hum. e isso gerou realmente um medo na população, todas essas notícias e ações concretas, porque há um mix, né, de notícias com meias verdades ou até notícias fake, ah, e existem realmente ações concretas no sentido de tornar mais rígida essa política imigratória. Então, há um mix aí de verdades e mentiras, meias verdades, e a gente tem que saber discernir, filtrar bem isso. E isso impactou, inclusive, em quem já possuía o green card. Perdão. Tanto impactou, trouxe esse medo, essa insegurança, por isso o Lauro fez esse depoimento aqui agora há pouco, porque ele e sua família já são portadores de green card, são green card holders. E pela primeira vez eles foram ao Brasil. E ele mandou mensagem: Douglas, eu posso ir tranquilamente, eu vou ter algum problema? Veja, ele é portador de green card. Mas os boatos, a boataria, as conversas em grupos de WhatsApp são tão assustadoras às vezes. Ah, porque agora eles estão apertando até o portador de green card. Só que a notícia ela vem truncada, ela vem pela metade. E ninguém sabe que aquele portador, o que fez aquele portador de green card. O fato dele ser um portador de green card não significa que ele é uma pessoa acima da lei. Pô. Se ele fez alguma bobagem, mesmo com o green card, ele vai passar por uma avaliação, por uma análise ali na entrada no país rigorosa. A imigração, se ele fez alguma bobagem, ela vai querer, vem cá, para aqui, entra aqui nessa linha, vamos conversar. Ou se há alguma suspeita, pode ser que ele não tenha feito nada, mas se há alguma suspeita, vem cá, a gente precisa conversar. Então, mesmo sendo portador de green card. Agora, em geral, e detalhe, isso sempre foi assim, sempre foi assim. Mas em geral, as pessoas passam tranquilamente. Tanto que está aqui o depoimento. Ó. Fizemos uma viagem para o Brasil no início desse mês, saímos e entramos tranquilamente. Receberam sorrisos dos agentes de segurança e que desejaram um bom dia para nós e por isso o Lauro está dizendo aqui que ele e sua família fizeram a escolha certa quando decidiram aplicar para o Green Card. É, foi a melhor escolha. A Carol está dizendo que essa política do medo vem dando certo. Muita gente foi embora por medo, mas quem não tem documento, quem está sem documento, ela afirma. Porque quem tem documento não está tendo problema algum. A Carol Lima, que já mora lá, se não me engano, há 8 anos. Peraí, então se você é um cliente da Conexão Américas, uma pessoa que está buscando a sua legalização, o seu green card, essa pessoa não precisa ter medo.
Não precisa, Ricardo. Muita gente liga para cá, é, entra em contato com, inclusive quem é cliente, entra em contato com as o nosso departamento aí de assessoria, perguntando, você percebe o medo, o pavor das pessoas, e perguntando o que, que vai impactar, se vai impactar, se vai deixar de impactar no processo delas, essa ou outra decisão. E às vezes nem faz sentido, a pergunta nem faz sentido. Lamentavelmente, é a política é, da boataria, é o comportamento humano na sua pior versão, é a fofoca, o boato, o disse-me-disse, porque eu vi, porque eu soube, um amigo me disse, um colega me contou. Só que as coisas são faladas sempre de forma rasa, pobre. As pessoas, quando contam suas mazelas, elas não contam a coisa toda. Ou quando as pessoas ficam sabendo a respeito de, ela fica sabendo a respeito do que foi dito e o que não foi dito, daquilo que foi revelado e o que não foi revelado. Tá? Então eu posso ter sido barrado na imigração, na fronteira, no aeroporto, mesmo com meu visto válido, por conta de alguma coisa que eu fiz, por conta de alguma coisa que eu deixei de fazer, por conta de uma suspeita que, em sendo levado para a salinha, aquilo se confirmou, a imigração pegou o celular e descobriu conversas ali da pessoa, mesmo com visto de turista, acontece muito, mesmo com visto de turista, sem autorização para trabalhar, ela já, perdão, inserida em grupos de WhatsApp nos Estados Unidos, procurando oportunidade de emprego, inserida em grupos de Facebook, de Instagram, de Telegram, procurando trabalho. Ela não tem autorização devida para trabalhar. Então, dali mesmo do aeroporto, ela é devolvida para o Brasil. Mas ela não vai contar essa parte, ela só vai dizer: gente, mesmo com visto, eu fui deportada. Ela não vai contar o outro lado. O lado podre da história, ela vai guardar. Ela tem até vergonha, muitas vezes, de dizer, ela fica quieta. Mas o que vai para a mídia é que ela tinha um visto, de que ela tinha autorização para entrar no país, e ela foi impedida de entrar e devolvida. Ela foi deportada do aeroporto mesmo. Excessos são cometidos? Sempre foram, sempre. Sempre foram. Acontece. Eu Então, vou assim, compartilhar com vocês aqui para a gente finalizar, porque a gente já vai para quase uma hora de conversa, e o dia tem que continuar, a gente tem que trabalhar aqui nos nossos, nas nossas afazeres, né? Ah, um fato. Na verdade, uma cliente nossa entrou em contato comigo aqui e ela está nos Estados Unidos já tem quase 3 anos com visto de estudante, um F1, que ela já havia feito antes de contratar a nossa empresa. E por conta dessa política imigratória e desse falatório do que está sendo veiculado na mídia e pela experiência pessoal dela, ela falou: Ricardo, eu queria pedir uma pausa. Aí eu viro para ela assim: por que, meu bem, você quer pausar? O que está acontecendo? Eu estou com medo, Ricardo. É mesmo? Me conta o que, que aconteceu. Olha só, tá eu aqui na minha escola e o meu vizinho, não é alguém que eu conheci, que eu ouvi dizer, como é que o Douglas falou, né? Que o diz que eu, o amigo do fulano, do ciclano, ou o cachorro da vizinha falou para o cachorro da outra vizinha. Não. Essa cliente nossa, do lado, na cadeirinha do lado dela, onde ela estuda, numa escola de inglês, nos Estados Unidos, essa pessoa teve visto de estudante cancelado, Douglas. Eu falei: puxa, mesmo? O que, que aconteceu? Olha só, Ricardo, ele teve uma multa de trânsito e o visto dele foi cancelado. Aí eu falei: nossa, gente, é mesmo? Me conta, o que, que aconteceu para essa para, pessoa para, ganhar? Vamos para, lá. pausa, pausa. Fica só com esse recorte aí. Se a gente pega isso e joga nos grupos, como
costumeiramente se faz, olha a manchete, a notícia é essa. Portador de visto de estudante válido tem o seu visto cancelado por multa de trânsito. Vamos fazer isso? Vamos Né? colocar isso daqui? Vamos colocar no nosso Insta, na página, né, principal e vamos colocar também no YouTube. Vamos chamar visto de estudante é cancelado por conta de multa de Por trânsito. multa de trânsito. Aí, se você ficar só com esse recorte, as pessoas vão pensar o quê? Caramba, realmente a coisa tá estranha, Apertado, tá não é? apertado. Os caras estão indo atrás até de quem tem multa de trânsito. Uma Pois simples e é. mera multa de trânsito gerou um cancelamento do visto de estudante, Só que Douglas. agora, quanto o resto? Pois é, eu perguntei para ela, me Que conta um multa foi pouquinho essa? É o mais. pisca-alerta que não funcionou? Não, não foi nem o pisca-alerta, nem o carro onde estava parado no lugar errado. Foi a pessoa que estava dirigindo alcoolizada. O Ah, famoso DUI, DUI. Driving Under Influence. Então, gente, Driving Under Influence, DUI, nos Estados Unidos é uma multa de trânsito. Claro, você estava dirigindo um veículo automotor e foi pego dirigindo alcoolizado. Mas isso é crime, gente. É crime que tem simplesmente a repercussão. Se você estivesse com o seu green card, também seria caçado. Não foi esse ano que aconteceu isso. Isso sempre aconteceu. Se há 10 anos você tivesse sido pego pelas autoridades de trânsito dirigindo alcoolizado com o seu green card, você seria convidado a sair dos Estados Unidos porque o seu green card seria caçado e você sairia da América por conta de uma simples multa de trânsito. Vamos colocar entre aspas, né? Uma simples multa de trânsito. Então, olha que interessante o que é o psicológico dos Estados Unidos, desculpa, o psicológico americano. Oh, meu Deus, o psicológico humano. A pessoa, sob aquele medo, queria pausar, ela não cancelou, ela queria pausar porque ela estava insegura com a realidade americana. Que uma pessoa estava do lado dela, sentando do lado dela, é uma coisa assim, poxa, não foi uma coisa que eu ouvi dizer, mas a minha colega, uma pessoa que estuda comigo do meu lado, ela foi, ela teve o seu visto de estudante cancelado por conta de uma multa de trânsito. Agora, mal sabe essa cliente nossa que essa multa de trânsito nada mais é do que um crime nos Estados Unidos chamado DUI, né, Driving Under Influence, que sim, não só teria, obviamente, e foi cancelado o visto de estudante dessa pessoa, como se essa pessoa fosse um green card holder, também teria o seu green card cassado. Então não é algo novo, alguma coisa que aconteceu por conta dessa política migratória complicada e terrorista do ser humano, né, do Donald Trump. Não. No caso específico desse nosso cenário, essa pessoa sim perdeu o visto de estudante, deveria perder, obviamente, inclusive se tivesse o brincar, por conta de um crime. Né? Aí eu perguntei para ela, falei assim, ela falou, não, peraí, então não é suficiente. Eu conheço pessoas que também foram tiveram o seu F1 cassado, né, sem a autorização para estudar mais, por conta de uma simples multa de trânsito. Eu falei, é mesmo? Você conhece a pessoa? Não, não, eu ouvi dizer. Aí começa a botaria, o ouvi dizer, o diz que me diz que. Não diretamente aquela pessoa que falou, olha, o meu amigo, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com meu irmão, aconteceu com meu vizinho, meu colega de classe. Gente, calma. Vamos com calma com as informações. A gente está aqui para informar. A gente está aqui para ajudar vocês. O objetivo dessa conversa, o objetivo desse bate-papo, das lives diárias aí, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, no canal Conexão Américas, no YouTube e no Instagram, e no canal DR Sem Filtro no YouTube e também no Instagram, serve justamente para isso, para informar, para ajudar vocês, para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento e faça com que esse medo se acalme, faça com que as pessoas que vivem nos Estados Unidos ou aquelas que querem se mudar para os Estados Unidos tenham sim o mesmo interesse e a mesma vontade do que há muitos anos, do que há 10 anos, do que há 5, do que ano passado, do que 3 anos atrás, porque a realidade, gente, é a mesma nos Estados Unidos. Na verdade, a economia americana ela tem sofrido por conta das políticas complicadas e desastrosas do governo Biden, tanto que nem os democratas
votaram nele. Foi uma vitória cachapante de Donald Trump, né? Então, quando você tem, só abrindo um parênteses, um doente, e esse doente está acamado, esse doente está sofrendo com essa doença, até que o remédio que o médico dê para esse doente faça efeito, a doença ainda vai atrapalhar, ainda vai dar prejuízos à saúde desse doente. Então, mesmo que a economia dos Estados Unidos ainda esteja sofrendo, o remédio que foi dado para que essa economia se estabilize e volte a crescer vai levar um tempinho. Né? A analogia que eu faço do doente é: se a pessoa tem um remédio prescrito e está tomando esse remédio, até que ele faça efeito, muitos médicos falam que isso leva 48 a 72 horas. A gente está falando de uma nação e nós estamos falando de uma economia muito grande. Isso leva um tempo para reagir. Esses remédios já foram dados, estão sendo já desenvolvidos outros remédios para a economia americana crescer. Ela está já mostrando alguns efeitos de estabilização, né? Não está caindo mais, não está piorando mais, e tem prospecções, e tem perspectivas futuras, breves, a curto prazo, de um crescimento, uma melhora na percepção e também na inflação, na realidade dos preços dos Estados Unidos. Então, gente, o que a gente quer mostrar aqui para vocês é o caminho que sempre todo mundo quis, o sonho americano que sempre todo mundo almejou, continua o mesmo. Porque se você está na Europa, se você está no Brasil, se você está na Ásia, qualquer país do mundo, se você for ver a realidade sua naquele momento, ela está muito pior do que nos Estados Unidos. Não que na América esteja agora maravilhoso, não, por conta da política desastrosa econômica e por conta dos efeitos ainda da pandemia, que acontece no mundo todo. Os preços não aumentaram do dia para a noite. Os preços aumentaram por conta do que aconteceu no mundo. E, obviamente, nos Estados Unidos as coisas ficaram muito ruins por conta do desastre que aconteceu no último mandato do presidente dos Estados Unidos, do Joe Biden. Todo mundo sabe disso, né? Não é à toa porque ele perdeu as eleições por Donald Trump. Então, este é o nosso objetivo: fazer com que vocês tenham mais informação, fazer com que a realidade no Brasil, que a gente, como falou no começo, o nosso público-alvo, o nosso aqui, como a gente está falando em português, a gente ainda vai fazer isso também para outras nações, em inglês, em alemão, em chinês. Não que eu fale essas línguas todas, né? Falo algumas, mas a gente tem aí recursos de IA que fazem com que o que a gente fala seja traduzido ou, na verdade, dublado em diversas línguas. A gente vai fazer isso nas nossas plataformas, porque a gente atende o mundo todo, né? A gente não é só o escritório de imigração de brasileiros querendo imigrar para a América, né? A gente tem, sim, clientes no mundo todo querendo imigrar para os Estados Unidos. Então, essa realidade, gente, continua mais real e mais viva do que nunca. Viver na América hoje é melhor do que viver em qualquer outro país do mundo? Sim. E nos próximos episódios a gente vai mostrar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Por que viver no Brasil está complicado? Por que viver no Brasil está mais desafiador? Por que viver no Brasil é mais violento, como sempre foi, mas principalmente hoje em dia as coisas estão piores, né? Então a gente vai trazer à luz aqui dos fatos, e esses fatos a gente vai compartilhar com vocês. Quero pegar uma carona aí, quero pegar uma carona nessa coisa dos fatos. Eu vou, como ainda não consigo compartilhar a tela, mas eu consigo girar a minha câmera e mostrar aqui para as pessoas essa tabela de aprovações, de protocolos e aprovações. A gente tem aqui, não sei se dá para você que está em casa perceber, no EB1, tá? Aqui tem a série histórica, de 2014 em diante, até 2025. Então nós temos, no EB1, isso aqui, essa tabela é só tabela do Brasil, aqui, ó, Brasil. Nessa tabela, você tem 689, tá aqui, ó, 2025, 689 casos protocolados
dos quais 194 foram aprovados e apenas 7 foram negados, e 488 estão pendentes, nessa tabelinha aqui. O EB2 está logo embaixo. 2.044 casos foram protocolados, 89 foram aprovados e apenas 2 casos foram negados. 1.953 casos ainda seguem pendentes de análise. Então, assim, se você for considerar percentualmente, fizer as continhas, não vai dar para eu fazer isso aqui agora, mas se você em casa fizer conta, você vai perceber que esse ano fiscal de 2025, nós estamos tendo um número de aprovação maior do que a série anterior. Então, por isso, podemos afirmar categoricamente que esse é o momento, diante de todas as circunstâncias, cenários, se a gente considerar cenário atual e o possível cenário futuro, esse é o melhor momento para você protocolar o seu pedido de green card com base em emprego. Não tenho dúvida disso. Então, deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Olha aqui. Essa é a realidade, gente. Então, este aqui é a planilha, é a estatística oficial do site da imigração, né? A gente vai compartilhar o link depois para as pessoas saberem qual é essa fonte, aonde pegar essa informação. Vamos colocar o link aí no YouTube, no Instagram, né? Depois o pessoal da edição vai fazer isso para a gente. Então aqui a gente tem o EB1 para o Brasil e a gente tem aqui o número total de EB1 protocolados, são 689. E o número total de aprovados, nós estamos aqui em 194. O que a gente tem que fazer? Esse número de 201 aqui, ó, se você for olhar, tá vendo? Ó? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver a formulazinha. Para a gente entender qual é a quantidade de aprovados, o percentual de aprovados, nós temos que ter o número total diminuído do número pendente, né? Que ó, pending, então é total menos os pendentes, para a gente entender de todos eles que estão ou aprovados ou negados. Então, se a gente tem aqui 689 pedidos protocolados, a gente tem 488 pedidos ainda pendentes, então a gente diminui um pelo outro. Então nós temos aqui 201 casos que foram decididos, que tiveram a sua decisão já divulgada. Se a gente colocar isso daqui em percentual, gente, é este 194 aprovados dividido por 201. Olha só, gente, nós estamos com 96% de aprovados. Olha em 2024, para todo mundo falar o que está acontecendo, estão negando mais, o governador, o presidente atual está dificultando. Vamos lá, 2024, gente. Nós temos 2.052 casos protocolados de EB1 e nós temos ainda pendentes dos 717. Então, esse número aqui, ó, de 1.345 é o número de casos totais menos os casos pendentes. Isso dá um valor, dá um número total de 1.345 casos analisados, ok? 1.345 casos que foram aprovados ou negados. Quantos aprovados? 1.119. Aí a gente faz esse dividido por esse. Nós temos aqui, gente, 83%. Então, nós temos 83% em 2024 e 96% em 2025. Significa que, atualmente, a realidade da nossa imigração, né, do USS, é positiva. Como o Douglas disse, este é o momento para você imigrar. Tá aí, a estatística não dá para a gente negar. Contra fatos não há argumentos. Então, se agora em 2025 nós temos uma quantidade, né, de aprovados 10 vezes mais, desculpa, 96, 83, nós temos 12% a mais. 12% a mais. Era 83% de aprovados, hoje é 96, são 13% a mais. A gente tem agora a melhor situação
da história imigratória nos Estados Unidos em 2025. Então, aquela declaração que está no nosso Insta para você conferir, que o Trump fala que ele precisa, se você tem uma profissão, se você é um especialista, venha, receba, estamos recebendo você bem. Tivemos lá um comentário, depois você olhar, tem um comentáriozinho, meio negativo, falar, acho que não é bem verdade. Os números estão aí para negar. 2025 está sendo muito mais positivo que os últimos anos. Todos os anos. A mesma realidade acontece com o EB2, a mesma realidade acontece com o EB3, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas como a gente está falando para o nosso público brasileiro nesse momento, o Brasil tem sim uma realidade positiva para a sua imigração para os Estados Unidos agora em 2025. O comentário é assim, ó, veremos, não é o que parece. É. Só que Pode não parecer, mas a realidade não é essa, né? nós não trabalhamos com aquilo que parece. Nós trabalhamos com aquilo que é, de fato. Então, o que é, de fato, está aí, provado para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir depois, porque isso vai ficar gravado aqui. Nós não trabalhamos com aquilo que parece. Então, que fique claro isso, que nós trabalhamos com fatos. E o fato é que nós temos um aumento de 13% das aprovações se comparado à série de 2024. 2025 já é uma realidade bem mais positiva. Então, para de perder tempo. Entre em contato com a gente. Nossa equipe vai ter o maior prazer em atender você e começar o planejamento, o seu planejamento imigratório. Ricardo, a gente vai ficando por aqui com esse primeiro DR sem filtro, meio que no improviso, mas está tudo certo. Vamos embora. O importante é o conteúdo, é a comunicação, é a O primeiro informação. passo sempre é assim. O primeiro passo é um experimento, né? Um piloto ainda. Isso vai, as coisas vão melhorando, né? O cenário vai mudando, o discurso também, né? Vai se intensificando, as informações vão sendo um pouco mais abrangentes, mas o recado sempre é único. Esse recado é: venha para os Estados Unidos, participe da economia mais pujante do mundo inteiro. Porque o sonho americano é um sonho que o mundo inteiro faz. O mundo inteiro compartilha do mesmo sonho. Como eu disse, não tem o sonho indiano, o sonho chinês. Aliás, são as duas nações mais recordistas, né, que mais recebem pessoas nos Estados Unidos, os chineses e o indiano. Então, o que você tem aí? O Douglas e Eu os tô rindo aqui, adereços cara, dele. porque a Carol tá falando assim, agora traz para mim esse Gepeto com o Pinóquio. Isso aqui, quando a gente foi na Disney, eu comprei, que eu achei o máximo. Legal. Então, gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 8h30 no canal DR Sem Filtro Insta e YouTube. E também na Conexão Américas Insta e YouTube para mais informações, para mais conhecimento. Um beijo para você. Legal. Beijão no coração, até amanhã. Amanhã tem mais. 8h30 da manhã. Tamo junto. Tchau, gente.